pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, que acontece toda quarta-feira, mas hoje num dia diferente, numa segunda-feira. Essa semana a gente está com a agenda lotada, né? Final de ano, uma loucura, né, gente? Será que aí também tá assim? Bem, para mim tá sendo muito puxado essas últimas semanas e eu tive então que fazer a nossa live semanal na segunda-feira, né? Pra gente não perder o nosso encontro, né? Não perder a nossa conversa. A gente tá lendo juntas o livro Dr. Clay Britz, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora. A gente está no nosso Clube do Livro TDAH. E por estarmos no Clube do Livro, a gente está lendo cada semana... Opa, deixa eu só atualizar aqui, mexer aqui. A gente está lendo toda semana um capítulo do livro. E agora a gente vai entrar no capítulo 8. Na verdade, a gente vai discutir o capítulo 8 e o capítulo 10, porque eles são capítulos que falam mais ou menos sobre o mesmo assunto, né? O capítulo 8 fala sobre a inclusão do TDAH na escola e o capítulo 10 fala sobre os direitos do TDAH. Então, né, quando a gente fala de direitos do TDAH, a gente também fala de inclusão. Na verdade, a gente fala muito mais da questão da inclusão, então eu juntei o capítulo 8 e o capítulo 10 para a gente poder conversar juntos, né, esses dois capítulos juntos hoje. E aí, na próxima semana, a gente vai ter o capítulo 9, que é o TDAH em adultos. Então, você que é mãe de TDAH, você que é adulto e tem dúvidas, né, suspeita se você tem ou não TDAH, ou até mesmo se você já tem o diagnóstico, venha para a nossa live da semana que vem, porque não só vou te dar dicas, né, de quando você deve suspeitar e buscar um profissional para fazer uma avaliação de TDAH, mas também algumas orientações sobre como lidar com TDAH na vida adulta, tá bom? Então é a nossa live da semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre inclusão do TDAH, direitos e orientações pedagógicas. E a gente já vai começar trazendo uma reflexão aqui em relação ao TDAH, que muitas pessoas ainda acreditam, ainda acham que o TDAH é um problema de aprendizagem, que o TDAH é um transtorno relacionado à escola, que se a criança com TDAH não tem problema na escola, é porque ela não tem TDAH. E isso, gente, é um mito, isso é um engano, tá? Deixa eu tentar colocar aqui só um pouquinho. E isso é um engano, porque o TDAH, ele é um transtorno que sim, traz bastante prejuízo para a criança, né, na escola, mas ele não é um transtorno de aprendizagem, ele não é um problema específico relacionado à escola, tá bom? Então, para você que está entrando aqui agora, para você que está acompanhando aqui comigo, nós estamos, né, entrando na reta final do nosso Clube do Livro TDAH, onde a gente está lendo juntos esse livro aqui, que eu super indico para você que tem um filho com TDAH, um livro com uma linguagem super acessível, escrito por um médico renomado no Brasil, um médico que tem TDAH, né? Infelizmente, o Dr. Clay nos deixou, né? Ele faleceu agora há pouco tempo, mas ele deixou esse legado aqui pra gente, que é o livro, né, sobre o TDAH, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora. A gente está no nosso Clube do Livro, lendo esse livro juntas. Já estamos caminhando para o final, só faltam 2 lives, e a gente hoje está falando do capítulo 8 e do capítulo 10, que fala sobre inclusão e direitos das crianças com TDAH. Na próxima live a gente vai falar sobre TDAH na vida adulta, né? TDAH em adultos. E a nossa última live a gente vai falar sobre será que pessoas com TDAH podem ter sucesso na vida? Pode ser um profissional bem-sucedido? Como que o Dr. Clay Britz, sendo diagnosticado de forma tardia, né, conseguiu fazer medicina, né, se formar, ser um profissional renomado, conhecido no Brasil e até fora do Brasil, ter feito doutorado? Como que ele, tendo TDAH, conseguiu atingir tudo isso, né? Ser uma pessoa de sucesso que ajudou bastante, muita gente, né? Na sua jornada. E a gente vai falar sobre isso na nossa última live do Clube do Livro, ok?
Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TDAH e escola. Tô aqui muito mais, eu vou trazer algumas informações para vocês, mas eu tô aqui muito mais para responder perguntas. Então, se você tem perguntas a respeito dos direitos da criança com TDAH, eu sei que isso gera muitas dúvidas, porque lá no meu grupo do WhatsApp, né, o grupo de mães TDAH, lá do WhatsApp, toda semana, né, a gente, principalmente agora no final do ano, tem muita polêmica, muito assunto relacionado à escola, a problemas na escola, dificuldades no processo de inclusão, a questão dos direitos, né, da criança com TDAH. É direito, não é direito? A escola diz que pode fazer determinada coisa, será que ela pode realmente? Então, se você tem dúvidas nesse tema, vai colocando aqui nos comentários que eu vou anotar todas elas para a gente responder no final, tá bom? E a gente já começa, né, trazendo, eu já falei um pouquinho no início, mas vou trazer novamente essa reflexão de que muitas pessoas ainda acreditam que TDAH é um problema da escola, é um problema relacionado a dificuldades de aprendizagem, e não é. TDAH, gente, é um transtorno que afeta a vida da pessoa como um todo. Tanto é que para ser diagnosticado TDAH, precisa que os sintomas apareçam trazendo prejuízos em pelo menos 2 ambientes. Então não é só na escola. Pode ser, não. Tem que ser em pelo menos 2 ambientes, 2 áreas da vida dessa criança. Então pode ser em casa e na escola, pode ser em casa, né, nos relacionamentos. Então pode ser pelo menos 2 áreas, tá? Muitas crianças com TDAH apresentam dificuldades na escola. Cerca de 80% das crianças com TDAH acabam acabam apresentando algum tipo de dificuldade na escola. E essas dificuldades, elas não estão relacionadas especificamente à aprendizagem. Pode ser dificuldade na aprendizagem, mas pode ser dificuldade também comportamental, né? Então, às vezes são crianças que até têm boas notas, mas têm dificuldade de se relacionar com as outras crianças, têm dificuldade de manter um comportamento mais adequado no ambiente escolar, né? Então, as dificuldades da criança com TDAH na escola não está restrita às dificuldades de aprendizagem. Pode ser dificuldade de aprendizagem também, mas não está restrito a isso, ok? Só para vocês terem uma noção, hoje eu trabalho com praticamente 100% dos meus pacientes têm TDAH. Praticamente 100%. Eu acho que eu não estou... Vou até fazer uma recapitulação aqui, né? Só tem um paciente que está em investigação hoje que a minha suspeita não é TDAH. Todo o restante dos meus pacientes tem TDAH. E eu não tenho nenhum paciente que tenha problemas significativos no sentido de que realmente não consegue aprender. Tenho sim, paciente que tem algumas dificuldades, né, na aprendizagem de alguns conteúdos, algumas defasagens de conhecimento. Tenho alguns pacientes que por uma questão também de não gostar da escola, de ter um desinteresse com a questão escolar, acabam apresentando algum tipo de dificuldade. Mas aquela dificuldade crônica, né, aquela dificuldade significativa de aprendizagem, eu não tenho. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente pode generalizar para todas as crianças com TDAH? Não. A gente tem, como eu falei, cerca de 80%, né, das crianças com TDAH apresentam dificuldade na escola. Mas isso não quer dizer que está relacionado a ela não conseguir aprender. Muitas vezes, essa dificuldade na aprendizagem ela é decorrente de uma dificuldade que a criança, né, e o adolescente tem na sua performance, na sua capacidade de executar tarefas, que é o grande déficit do TDAH. TDAH nada mais é do que um transtorno de performance, um transtorno de execução de tarefas, ok? E aí, por ela ter um déficit na capacidade de execução de tarefas, é claro que isso acaba impactando de alguma forma a escola. Por que impacta na escola? Porque a escola, a aprendizagem escolar depende muito da capacidade de execução da criança e do adolescente, né? A capacidade de planejamento,
de definição de prioridades, de organização. Também vai exigir muito da memória operacional dessa criança, que vai fazer com que essa criança mentalize sequências, mentalize detalhes básicos e também detalhes mais complexos. Então, quando a gente vai analisar, né, fazer uma avaliação de uma criança, um adolescente com TDAH, que está apresentando dificuldade na escola, muitas vezes a gente percebe que não é porque ela não consegue compreender o conteúdo, mas é porque ela tem dificuldade de se organizar, de se planejar, de definir o que é prioridade, o que ela tem que estudar primeiro. Aquilo, quando ela lê um texto, ela até compreende o texto, mas ela tem dificuldade de selecionar a parte principal do texto, a parte que é prioridade naquele texto. Dificuldade de organizar o pensamento nas sequências de ideias que ela precisa para poder executar uma tarefa, além da questão atencional, que também a criança com TDAH acaba tendo esse déficit, né? Então, quando uma criança, um adolescente com TDAH apresenta déficit na capacidade de selecionar o ponto, o estímulo que ela precisa prestar atenção, e dificuldade para concentrar, né, para manter a atenção concentrada, isso também acaba trazendo prejuízo para a aprendizagem dela. Então, não é que ela tenha dificuldade de aprender porque ela tem uma dificuldade cognitiva, porque ela tem uma dificuldade de compreensão. Não. Claro que algumas podem ter, mas na maioria dos casos não é essa a questão. A questão é que tudo que envolve o processo de aprendizagem, desde da pessoa, né, sentar numa postura, né, prestar atenção naquilo que tem importância naquele momento, que é o professor explicando, que é a atividade que está ali sendo proposta, manter a atenção, a concentração, se organizar no seu pensamento, né? Organizar as suas ideias, se planejar para executar a tarefa, se organizar para executar a tarefa, isso tudo acaba trazendo prejuízos para o resultado de uma criança ou adolescente com TDAH, ok? Então, quando a gente fala de inclusão do TDAH, a gente não está falando só de uma prova diferenciada, de uma adaptação, né, no conteúdo, que o conteúdo tem que ser mais fácil porque ele tem dificuldade de compreender. Não tem nada, não é isso. É uma inclusão muito mais pautada na organização do processo de aprendizagem, na forma como o professor vai abordar os conteúdos e no suporte que esse aluno precisa para conseguir se organizar em todo esse processo para executar as tarefas que ele precisa executar, tanto na sala de aula quanto as tarefas que ele precisa executar em casa, porque muitas coisas, né, essa criança vai ter que executar em casa. Ela vai ter que fazer dever de casa, ela vai ter que fazer trabalhos em casa, ela vai ter que estudar em casa, né, tanto para manter ali a aprendizagem quanto para as provas. Então, o estudo, né, a aprendizagem dessa criança não está restrita ao ambiente escolar. Ela tem a questão do ambiente escolar, mas ela também tem a parte da casa, né? A parte que a criança vai ter que se organizar, que vai ter que se planejar, que vai ter que lidar com a aprendizagem também no ambiente da casa. Então, se a gente tem essas duas vertentes, né, esses dois ambientes onde a aprendizagem vai ser trabalhada né, vai ter que ser mobilizada aí para essa criança, a gente não pode falar de inclusão só abordando a escola. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todos os responsáveis por essa criança estarem promovendo o suporte que essa criança precisa, seja na escola, seja em casa. Então, tanto a escola precisa fazer a parte dela, quanto a família também precisa fazer a sua parte. E isso, o Dr. Clay, ele traz isso muito bem explicadinho aqui no livro, né, no capítulo 8, quando ele fala qual é o papel da escola e qual é o papel da família.
né? O papel da escola tem muito a ver com esse gerenciamento do processo de aprendizagem, né? Como que o professor vai organizar o conteúdo, como que ele vai explicar isso, né? Estratégias para ele manter a atenção dessa criança, estratégias para que essa criança consiga executar as tarefas que são solicitadas. Então, o professor ele vai ter um gerenciamento desse processo de aprendizagem na sala de aula. Mas a família também precisa gerenciar os processos de aprendizagem dessa criança em casa, ok? Se a escola não fizer a sua parte, só esperar que a família faça, não vai funcionar tão bem. E se a família não fizer a sua parte e esperar só que a escola faça a parte dela no processo de inclusão, também não vai funcionar. Porque muitas coisas a criança faz na sala de aula, mas muitas coisas a criança também faz em casa, tá? Então, o que diz respeito à escola, né, é a escola dentro daquilo que a criança tem necessidade. Então, se a criança tem necessidade, no processo de aprendizagem, então a escola vai ter que pensar estratégias que vão ajudar essa criança no processo de aprendizagem. Essa criança tem uma dificuldade na questão comportamental, então a escola vai ter que pensar estratégias de como ajudar essa criança a lidar com essas questões comportamentais. Se é em questões de socialização, de interação social, a escola também vai pensar estratégias para ajudar essa criança aí na socialização, na interação social, ok? Agora, a família também tem o seu papel. E uma das coisas, né, na verdade são 2 pontos que a gente precisa trazer aqui em relação à família. Primeira coisa é se o tratamento dessa criança está em dia. O que significa o tratamento estar em dia? Se essa criança precisa tomar medicação, se for indicado por um médico, essa criança precisa estar tomando a medicação da forma adequada, ok? Segundo, ele tem TDAH, então ele precisa estar fazendo a terapia dele, né? E os pais precisam estar recebendo orientações desses profissionais para aprender a lidar melhor com essa criança no dia a dia. Por quê? Porque essa criança vai precisar sentar para estudar, vai precisar sentar para fazer os deveres de casa, vai precisar se organizar para fazer os trabalhos. E se a família achar que a criança vai dar conta disso sozinha, algumas até conseguem, né? Mas a grande maioria não dá conta de fazer tudo isso sozinha. Vai precisar da ajuda, do suporte da família. E se a família deixar a criança por conta própria se organizar, não vai funcionar, ok? Então, um dos pontos da família é se o tratamento está em dia. E, gente, infelizmente, eu converso muito com mães de TDAH, né? E às vezes eu vejo, até lá no nosso grupo do WhatsApp, né? As mães reclamando muito da escola, porque a escola não fez isso, porque a escola tal. E aí, quando você vai conversar com a mãe, você pergunta, seu filho tá na terapia? Não. Seu filho tá... Não. Então, assim, como que eu posso cobrar da escola? É claro, gente, que eu tenho que cobrar, mas como que eu posso cobrar da escola um trabalho diferenciado com o meu filho se eu como mãe ou se eu como família não estou oferecendo para o meu filho o tratamento que ele precisa? É injusto com a própria escola, é injusto com a própria criança, que vai ter que se superar numa coisa que ela não tem condições de superar sozinha, sem tratamento, sem ajuda, sem suporte, entendeu? Então, assim, a gente sempre precisa fazer cada um a sua parte. Como eu falei, processo de inclusão envolve todo mundo. Envolve a escola e envolve a família. Família fazendo a sua parte, escola fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, a criança consegue ter um sucesso, a criança consegue avançar, ok? Agora, se um lado não tiver legal, ou se os 2 lados não tiverem bem, a dificuldade cada vez aumenta mais para essa criança, que já é difícil para ela, vai ficar ainda mais difícil, ok?
Então, a medicação, o tratamento precisa estar em dia. E uma outra coisa que precisa estar bem organizado na família é a rotina. Uma família, um ambiente familiar que não está organizado, estruturado, se essa criança não tem uma rotina de estudo, se essa criança não tem o ambiente, o local de estudo, os seus materiais, seu momento de fazer o dever de casa, de estudar organizado, estrategicamente, porque não é organizar de qualquer jeito, é organizar de forma que ajude a criança. Se isso não está acontecendo em casa, se você, família, está tendo dificuldade ou não está fazendo uma organização desse ambiente para que a criança consiga ter o suporte para dar conta das tarefas de casa, dar conta, né, da sua parte de aprendizagem em casa, essa criança não vai ter bom resultado na escola. Por quê? Porque toda a parte que é importante, né, de estudar, de aprofundar, né, de reforçar aquela aprendizagem que ela teve na escola, de fazer os deveres, de estudar para a prova, de fazer os trabalhos que ela precisa aprender a fazer em casa, ela não está tendo. Ok? Então, assim, eu não tô aqui para defender a escola ou defender a família. Eu tô aqui para trazer para vocês que o processo de inclusão inclui as duas partes e que as duas partes precisam trabalhar juntas. Eu sei que isso é muito difícil, eu entendo isso. Entendo pelo lado das mães, né, que fazem muito e às vezes não tem o retorno da escola, mas também entendo pelo lado da escola, que também fazem muitas coisas e que também não tem o retorno da família, tá? Cada caso é um caso, é óbvio, né? Cada um aí vai fazer uma avaliação do seu caso e vai se encaixar naquilo que for pertinente à sua realidade, mas que acontece, dos dois lados acontece, tá bom? Muitas vezes eu converso com mães que sabe quando aquela família já tá perdida, que não dá mais conta do comportamento daquela criança, a mãe já tá estressada, a mãe já tá sem paciência, pelas dificuldades, né, do dia a dia, aquela mãe não consegue mais dar conta da desregulação emocional do filho, é uma guerra, uma confusão dentro de casa, não sei o quê. E é a mãe com um filho. Mas é a mesma mãe que cobra e que exige da escola que a professora, sozinha, com 30 crianças, ela dê conta, tenha paciência e consiga lidar com a desregulação, que não perca o equilíbrio. É claro que a gente vai cobrar da escola, é óbvio, né? Mas se pra gente, mãe, família, que tá ali, no individual, muitas vezes, 1 ou 2, já é difícil a gente entender a criança, já é difícil a gente lidar com a criança, imagina dentro de uma sala com mais, sei lá, 20, que tem outros com TDAH, outros com TEA, outros que não têm transtorno, mas que têm um comportamento às vezes até pior do que a criança que tem um transtorno. Então, a gente precisa cobrar sim, a gente precisa estar junto ali, né, lutando pelos direitos da criança, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter empatia também por esse processo. Porque se é difícil pra gente, que é mãe, que a gente ama aquela criança, né, que é filho, e que a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo, a gente não sabe como agir, para os professores também não é fácil, né? Eu sei que existem professores e professores, né? Mas também não é fácil, é muito complexo, né? E eu falo isso porque eu sou professora, eu falo isso porque eu sou coordenadora de professores, né? Eu trabalho em escola e eu vejo dentro da escola o quanto é difícil, por mais que o professor seja aquele professor, sabe, que abraça o aluno, que está disposto, ainda assim é difícil para criança, para criança não, para o professor, né? Então, gente, o processo de inclusão envolve o quê? Envolve a escola, envolve a família e envolve a criança. Todos precisam fazer cada um a sua parte. E quando as coisas não estão caminhando bem, sofre todo mundo.
Sofre o professor, se desgasta, se estressa na sala, sofre a família, porque tá vendo que a coisa não tá acontecendo, e sofre principalmente a criança, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de tentar encontrar um caminho que não é igual para todo mundo, que para o meu filho pode ser diferente do que é para o seu filho, mas que nós precisamos buscar esse caminho. Não é um caminho fácil de encontrar, porque não existe receita, não existe mágica e não existe manual de instrução. Muitas vezes a gente vai ter que testar uma coisa, aquilo não vai funcionar, a gente vai testar outra, ou então vai funcionar por um tempo e depois a gente vai ter que mudar. Processo de inclusão é um processo. A gente vai viver nesse processo eternamente. A gente nunca vai chegar no final, porque sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, sempre vai ter alguma coisa para a gente mudar. Então, esse livro, né, do Dr. Clay, no capítulo 8, ele traz algumas orientações, tá? Eu não vou falar todas elas aqui, orientações tanto para a escola, tanto para a família, tá? Então, da página 139 até a 142, tem várias orientações para a escola. E na página 143, tem as orientações para a família. Não vou entrar aqui porque a nossa live vai ficar muito longa se eu for entrar em cada detalhe desse, né? A gente vai ter oportunidade de fazer outras lives sobre escola no início do ano que vem, aí eu vou esmiuçar um pouco melhor. Mas o que eu quero trazer, né, de orientação é que o processo, gente, às vezes é um pouquinho demorado, né? O que a gente precisa observar é se a escola, ela está disponível. Por mais que ela tenha dificuldade, se ela está disponível a avançar no processo junto com você. Acho que isso é o grande coisa. Se você tem um professor que mesmo que ele não saiba o que fazer, ele está disponível para aprender, a gente já tem meio caminho andado. Porque o processo de aprendizagem vai ser muito mais fácil para esse professor do que se ele tiver fechado, se ele achar que aquele aluno não tem que estar ali, né? Se ele achar que o problema não é dele, né? Que o aluno só atrapalha, aí é mais difícil. Mais difícil, porque o professor está fechado e a gente, para chegar nesse professor, é muito mais difícil, né? Então, muitas vezes a gente tem que orientar os pais a trocarem até de escola, porque aquela escola está tão fechada, a gente já tentou tantas coisas, tantas parcerias e não, sabe, a gente não consegue firmar nenhum acordo. Então, é melhor para a saúde mental da criança trocar de escola, muitas vezes, né? Do que ficar ali insistindo numa coisa que a gente está vendo que não vai ter resultado, tá? O capítulo 10, ele já vai entrar na questão dos direitos da criança com TDAH. E quando o Dr. Clay escreveu o livro, né, a gente ainda não tinha aprovado a lei do TDAH. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, esse livro é de 2021, o mesmo ano que a lei foi aprovada, né? Mas provavelmente o livro saiu antes da lei ser aprovada, porque a lei só foi aprovada dia 30 de novembro. Então foi só no finalzinho do ano e o livro saiu antes. Então, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que ele fala que não existe lei específica de TDAH no Brasil, mas agora a gente já tem, tá? E é importante que você que é mãe de TDAH, você que é família de TDAH, saiba que você vá lá na internet, ache a lei, imprima e guarde essa lei. Porque muitas escolas ainda não sabem que existe essa lei. Entendeu? Muitas escolas ainda não sabem que existe essa lei, tá? Então, a gente precisa estar ali com a lei na ponta da língua para falar com a escola, ok? E essa lei, ela não trata só de TDAH, ela trata também dos transtornos de aprendizagem, que é dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia.
que muitas crianças com TDAH também têm, né? E ela também aborda 4 pontos importantíssimos que a gente precisa ficar atento, porque está garantido na lei, tá? A lei é de 2021, de 30 de novembro de 2021, então é uma lei super atual, né? Ela fez 2 anos agora, super novinha, muita gente não conhece, muita gente não sabe que ela existe, e muita gente, às vezes, ouviu falar, mas não entende o que significa essa lei, ok? A gente ainda está aguardando que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde regulamente essa lei, tá? O que é regulamentar a lei? É criar resoluções que vão dizer como que essa lei vai ser colocada em prática, tá? Mas independente disso, a lei já está valendo, tá? Então é a lei 14.254. 14.254 de 2021. E essa lei ela vai garantir 4 coisas para a criança com TDAH. Primeiro, a escola ela deve observar a criança. Oi, Flávia! Beijão, saudade também. A escola deve observar a criança e ser capaz de identificar de forma precoce os sinais de um possível TDAH. Então, olha o quanto isso é sério e o quanto isso é importante, né? Boa noite, Hilda, boa noite. Isso é muito sério, por quê, gente? Porque não é só para a gente começar a olhar a criança e começar a levantar suspeita de TDAH. Não é isso. A gente precisa capacitar esses professores para eles serem capazes de fazer uma boa identificação. Porque senão vai começar também a dizer que todo mundo tem TDAH e aquelas crianças que realmente têm acabam, né, passando despercebido. Então, assim, identificar precocemente sinais de TDAH é muito sério e muito importante, porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor para a criança, menos prejuízos ela vai ter, né? Só que o professor precisa ser capacitado para isso. Não é no achismo que o professor vai identificar precocemente os sinais de TDAH para levantar uma suspeita de TDAH, ok? Então, a lei ela vai garantir isso, identificação precoce. Segundo, a escola tem que, depois que fizer essa identificação, encaminhar o aluno para diagnóstico. Então, se a escola, né, percebeu que tem uma criança lá na sala com sinais de TDAH, com suspeita de TDAH, a escola tem que encaminhar essa criança para fazer um diagnóstico, para fazer uma avaliação e identificar se realmente é TDAH ou não. Para isso, a escola precisa ser capacitada, né? Senão ela vai sair encaminhando todo mundo. Toda criança que tiver problema na escola, ela vai encaminhar. E não é assim. Tem que ter critério. Ok? Então, aí eu dou segundo ponto. Terceiro ponto, que aí é específico da escola. A escola tem que oferecer, é obrigatório, oferecer apoio educacional para o aluno. O que é apoio educacional? É todo o suporte educacional que a criança precisa para aprender. O que isso inclui, Juliana? Todo o suporte educacional que a criança precisa para aprender. Se o seu filho com TDAH precisa, para aprender, que haja uma adaptação no currículo, a escola tem que fazer. Se o seu filho com TDAH precisa de um apoio em sala de aula, a escola vai ter que oferecer. Se o seu filho com TDAH precisa de uma mudança no processo de avaliação,
A escola vai ter que fazer. A escola tem que oferecer o apoio educacional que a criança precisa. E isso vai ser específico de cada criança. Ok? Aqui na lei, gente, não diz que a criança tem direito a professor de apoio, nem monitor, nem auxiliar, nem mediador. Não diz isso. Mas também não diz que não tem direito. Então, se o seu filho precisa, se os profissionais que atendem o seu filho, né, identificaram que é necessário e solicitaram por escrito, vá à escola e cobre da escola, porque se seu filho realmente precisa, a escola tem que oferecer. Por quê? Porque é o apoio educacional que ele necessita. E a lei garante que o apoio educacional seja dado, ok? É uma interpretação da lei? É uma interpretação da lei, tá bom? Não está explícito na lei, tá? Então a escola pode argumentar dizendo que não está escrito na lei, enfim, e aí é uma questão de interpretação, tá? E o quarto, último, que a lei também garante, é o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, além da identificação precoce, encaminhamento para diagnóstico, apoio educacional na escola, essa criança também tem direito ao apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Aí você pode falar para mim assim, Juliana, mas eu já procurei aqui na rede de saúde do meu município e não consigo marcar psicólogo, não consigo tratamento para o meu filho, não consigo marcar neurologista. Ok, o que você vai fazer? Quando a gente tem uma lei, um direito que não está sendo respeitado, o que a gente faz? A gente procura um advogado. A gente vai na justiça, gente. Porque está garantido na lei que seu filho tem direito. Se está garantido na lei que seu filho tem direito e o direito não está sendo cumprido, você pode buscar isso junto ao Ministério Público. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se a gente também não for buscar os direitos, deixar para lá, a gente também não vai conseguir avançar nunca. A gente tem que dar uma forçadinha de barra também, porque senão a gente vai ficar com uma lei que não vai sair do papel. E para essa lei sair do papel, vai passar muito pela nossa cobrança, né? E não adianta muitas vezes só ficar cobrando de boca. Em muitas situações a gente vai ter que buscar, né, ajuda aí de um advogado, entrar na justiça, procurar uma ajuda especializada para conseguir que esses direitos sejam garantidos. Gente, tudo isso que a gente está passando com TDAH, todo esse processo de garantias de direitos, de fazer com que a lei seja colocada em prática, tudo isso, as famílias de crianças com autismo passaram, ainda passam, mas passaram algum tempo atrás. Hoje nós temos muitas leis que garantem o direito da criança com autismo, tanto na escola quanto na saúde, porque os pais lutaram por esses direitos e quando as leis foram sendo, né, feitas, eles buscaram na justiça que essa lei fosse colocada em prática. Então, muitas coisas que o autismo hoje, né, avançou não foi porque ninguém foi lá e fez um favor, não. Foi com muita luta e ainda é com muita luta. E no TDAH a mesma coisa, a gente não pode deixar passar. A luta, principalmente das famílias, é que vai fazer com que outras leis sejam criadas, né? E também essas leis sejam colocadas em prática, tá? Porque realmente, né, é difícil. Se é difícil na escola a gente conseguir que seja colocado em prática, você imagina na área da saúde, né? Que é muito mais difícil ainda. Então, essa lei é uma lei bem importante, tá? Oi, Bia, tudo bem com você? Um beijão. Mandou oi pra Bia. É bem importante que a gente conheça essa lei, tá? Uma coisa
que eu vou dar de orientação para vocês, Eliane, é o seguinte, lá no grupo, as mães colocaram várias situações, né, que a escola falou, que a escola disse que não tem que fazer, o que tem que fazer e tal. E aí a escola fala assim, não, porque eu tô respaldada por lei. Estou respaldada por lei. Gente, quando alguém falar para você que tá respaldada por lei para não fazer alguma coisa que você acha que seu filho tem direito, só faça o seguinte, pergunta qual a lei. Então, se a sua escola falar que está respaldada por lei, você fala assim, então você, por favor, me diz qual é a lei que está respaldando você? Eu tenho certeza que eles não vão falar, porque não existe. Ó, tem uma mãe que falou assim, porque a escola disse que não pode aceitar a matrícula do meu filho com TDAH, porque na sala de aula dessa escola já tem um aluno com TDAH diagnosticado e não pode ter 2, que ela está respaldada pela lei. Qual é a lei? Pergunta para essa diretora. Tá, tudo bem, você está respaldada pela lei? Então me dá a lei. Qual é o número da lei que eu vou dar uma olhada? Porque eu não conheço essa lei, não. Essa diretora não vai falar a lei para você. Sabe por que ela não vai falar? Porque não existe. Não existe lei que diga que só pode ter um aluno com TDAH na escola, na sala de aula. Não existe isso. Entendeu? Então, assim, quando você sentir que os direitos, né, que tem um discurso que não está muito coerente e a pessoa está dizendo que está respaldada por lei, pede a lei. Porque aí, se a lei existir, ela vai te dizer, você vai entender que realmente está respaldada por lei, ok? Mas provavelmente essa lei não existe e ela não vai te falar e você vai falar assim, então, já que essa lei não existe, né? Então, pode matricular meu filho, sim. Então, gente, a gente precisa, né, as famílias de TDAH, as mães de TDAH, precisam, né, conhecer um pouquinho dos direitos específicos, né? Assim como as famílias de autismo precisam se apropriar da lei. Essa semana mesmo estava conversando com uma professora que trabalha comigo, que tem um filho com autismo, e a gente estava conversando sobre o tratamento dele e tal. E aí eu estava falando para ela dos direitos que ela tem em relação ao plano de saúde, a ter um atendente terapêutico que faça estimulação até em casa, porque a carga horária de terapia de uma criança com autismo, ela não é apenas 50 minutos por semana, como é no caso do TDAH. É uma carga horária muito mais intensiva, muito maior. E quem vai fazer esse trabalho, geralmente é o AT, né? O atendente terapêutico, né? Junto, claro, com o psicólogo da criança, né? Supervisionado pelo psicólogo. Então, eu estava orientando ela não sabia. Eu falei assim, olha, eu vou te passar aqui um vídeo de uma advogada que explica tudo isso para você. Você assiste, que ele está explicando todos os direitos do seu filho, para que você possa buscar junto ao seu plano de saúde. Se o plano de saúde negar, porque muitas vezes eles negam, você vai ao Ministério Público, busca na justiça, porque é direito do seu filho. Seu filho está deixando de se desenvolver como deveria, porque não está tendo o suporte, o tratamento que ele tem direito, né? Então, muitas vezes as mães não conhecem os direitos. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, a lei do TDAH. E vou dar mais 2 leis para vocês terem aí na ponta da língua quando for conversar. 2 não, vou dar 3. Quando vocês forem conversar com a escola, tá? E a escola falar que não pode fazer nada, que isso, que aquilo. Primeira lei, Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira tem um artigo que garante que todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade. Se todas as crianças têm direito à educação de qualidade, todas incluem as que têm TDAH. Então, todas as crianças, inclusive as que têm TDAH, têm direito à educação de qualidade. Isso está na Constituição Brasileira. Então, só pela Constituição,
a escola já deveria oferecer uma educação de qualidade para o seu filho com TDAH. Ponto. Outra lei que você pode recorrer, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Também tem artigo no ECA que diz a mesma coisa da Constituição, que toda criança tem direito à educação de qualidade. Ok? Então, você também pode recorrer ao ECA. Só a Constituição e o ECA já garante que seu filho com TDAH, que está dentro do grupo do todos são todos, né? Tenha direito à educação de qualidade. E educação de qualidade é o quê? É quando a criança consegue aprender. A educação só é de qualidade quando o aluno aprende. Nenhuma educação de qualidade quando o aluno não aprende. Tá? E a terceira lei que eu vou dizer para vocês, né, além da lei do TDAH, que é uma lei que é específica da educação chamada LDB. Depois eu posso fazer um story com o nome das leis para vocês printarem, tá bom? LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB. A LDB é ela que regulamenta toda a educação no Brasil, seja de escola pública, seja de escola particular, tá? Toda escola no Brasil precisa seguir o que está na LDB. E lá na LDB tem vários artigos que falam que todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade. Se todas têm direito a uma educação de qualidade, seu filho com TDAH também tem. Então, assim, a gente quer uma lei específica do TDAH? Sim, a gente quer, a gente tem, mas só a Constituição, só o ECA e só a LDB já seriam suficientes para garantir que seu filho com TDAH tenha uma educação de qualidade. E educação de qualidade significa uma educação onde seu filho aprenda, onde seu filho se desenvolva. Ok? Então, vamos colocar, né, anotar aí no caderninho essas leis que quando você for na escola e a escola, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não sei o quê, vocês já vão sacar essa lei e vão falar assim, olha, eu entendo que é difícil para vocês, eu entendo que o processo de inclusão não é fácil, eu entendo que muitas vezes a escola não tem apoio do governo, disso, daquilo, eu entendo tudo isso. Mas ainda assim, meu filho tem direito a uma educação de qualidade. Ok? Eu entendo que é difícil para mim como mãe lidar com meu filho no dia a dia. Eu entendo que também é difícil para vocês como escola lidar, né, com meu filho e com outras crianças no dia a dia. Mas ainda assim, meu filho tem direito a uma educação de qualidade. O que a gente pode fazer juntos para conseguir isso? O que eu posso fazer em casa para ajudar e o que vocês podem fazer na escola para ajudar? É esse o processo. Ok? Perguntas, pessoal. Quem tiver perguntas nessa área da educação, vai colocando aqui embaixo. Claro que perguntas, gente, mais genéricas, né? A gente não vai falar de casos específicos, porque nem daria tempo aqui na nossa live, tá bom? Mas pode ir colocando aí, enquanto eu vou dar 2 recadinhos, tá? Primeiro recado é em relação ao nosso Clube do Livro, que a gente está já indo para o final, faltou só 2 lives para a gente fechar a leitura desse livro aqui. Então, a nossa próxima live vai ser o capítulo 9, onde a gente vai falar sobre o TDAH adulto, tá? TDAH na vida adulta. TDAH em adultos. E a nossa última live, a gente vai ler o capítulo 11 e o capítulo 12 juntos, tá? Onde a gente vai falar sobre como ser, né, ter TDAH e ainda assim ter sucesso na vida. E a gente vai trazer aqui o exemplo do próprio Dr. Clay Britz, que tinha TDAH e que, né, fez medicina, era um profissional de sucesso, fez doutorado. Então, como que uma pessoa, né, como que alguém tendo TDAH consegue ter sucesso na vida? E a gente vai falar sobre isso na nossa última live. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que em janeiro
mais para o final de janeiro, nós vamos ter uma semana da inclusão do TDAH. E nessa semana da inclusão do TDAH, gratuita essa semana, a gente vai falar sobre coisas mais específicas do processo de inclusão do TDAH na escola, tá? Por quê? Porque a gente já vai estar finalzinho de janeiro, início de fevereiro, com as crianças retornando para a escola, tem todo aquele processo de adaptação, muitas crianças vão para escolas novas, né? Porque vão mudar de escola agora esse ano. Então, a gente vai começar o ano, né? Finalzinho de janeiro, início de fevereiro, com essa semana da inclusão. Eu vou trazer dicas, orientações para vocês. E a gente vai ter também no ano que vem, fevereiro, para começar em março, o nosso curso para professores. Então, você que é mãe de TDAH, já começa a convidar as professoras do seu filho, as professoras que você conhece. Você que é psicopedagoga, também vai ser importante você participar e fazer esse curso. Então, a gente vai fazer um curso ano que vem só para a área de educação, psicopedagogos e professores, que a gente vai trabalhar essa lei do TDAH. O professor vai dentro do curso, ele vai aprender a identificar os sinais precoces de TDAH, então, levantar suspeita quando uma criança, né, apresenta sinais de TDAH, quando que ele encaminha o aluno e qual é o suporte, né? Qual é o apoio educacional que esse professor pode dar para esse aluno na sala de aula, para que esse aluno consiga aprender, né? Todas as dicas, orientações que o professor pode fazer na sala de aula de adaptação, de suporte, para que o aluno consiga aprender melhor, né? Consiga se desenvolver melhor na sala de aula. Então, vai ser um curso bem legal. Esse curso, eu já dei esse curso várias vezes, mas era feito de forma presencial. E agora ele vai entrar num formato online, para que a gente possa atingir muito mais professores, né? Não só os professores da minha cidade, mas também outros professores aí de outros lugares, tá bom? Então, é a novidade para 2024 e eu espero que bastante professor possa participar para que a gente consiga criar esse movimento de inclusão do TDAH na escola. Eu entendo que é difícil para as famílias, né, todo esse processo da escola, mas também é difícil para os professores porque eles não sabem o que fazer muitas vezes, né? A formação deles não ensinou isso, né? Muitas vezes a escola também não tem uma formação continuada para discutir essas questões, o professor fica muito sozinho na sala de aula, sem saber o que fazer, e aí acaba fazendo bobagem muitas vezes, né? Ou acaba não fazendo nada. Então, trazer um curso que realmente vai capacitar os professores é muito importante para que a gente consiga ajudar os professores, né? Quando a gente ajuda o professor na sua formação, a gente está ajudando a criança também, tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal que tá aí, dúvidas? A gente pode encerrar ou vocês têm alguma dúvida ainda? Falei muito, né? Meu Deus, nem respirei, meu Deus do céu. Assim que a gente acabar, eu vou fazer no meu story o nome das leis que eu falei para vocês depois irem lá e dar um print, tá? Para quem não conseguiu anotar, tá bom? Constituição, o ECA, a LDB e a própria lei do TDAH. Vou colocar o nome e o número de cada lei para que vocês possam buscar na internet, né? E poder anotar também, tá bom? Oi, Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada. Assim, esse ano, né, eu consegui lançar o curso para psicólogos e psicopedagogos. Então, a minha ideia é trabalhar com os profissionais, para que os profissionais estejam cada vez mais capacitados a diagnosticar e tratar crianças com TDAH. Então, a gente teve o lançamento, né, do curso de TDAH para psicólogos e psicopedagogos, que trabalhou a avaliação e a intervenção, o tratamento do TDAH. A gente terminou agora os módulos, né? Então, agora em dezembro entram as aulas, os bônus, e a gente encerra agora em dezembro o curso. Então, em janeiro a gente tem uma leva aí de profissionais
né, capacitados, mais ainda, né, capacitados, porque já são capacitados, mas ainda mais capacitados. Eu vou, inclusive, divulgar o nome desses profissionais que fizeram curso comigo, porque é uma forma também de valorizar esses profissionais, né, e criar uma rede de profissionais onde as mães que me procuram, que perguntam, né, que pedem indicação, possam participar. Eu posso indicar também esses psicólogos e psicopedagogos que fizeram curso comigo. E também a gente teve o lançamento do curso para psicólogos e psicopedagogos de orientação de pais, né? Onde esses profissionais também estão se capacitando, que o curso ainda está acontecendo, se capacitando para fazer um trabalho com os pais das crianças com TDAH. Então, além de trabalhar com a criança, esses profissionais estão se capacitando para atender os pais, para trabalhar com os pais, né? Assim como eu trabalho com os pais, esses profissionais também estão se capacitando para trabalhar com os pais. Então, esse foi a minha meta de 2023. Graças a Deus eu consegui lançar os 2 cursos. E em 2024, a minha meta é o curso para professores, né? Para a gente poder trabalhar com todo mundo, né? Então, a gente trabalha com a família, trabalha com os profissionais, psicólogos, psicopedagogos, trabalha com os professores e a gente consegue fazer um trabalho, né, ter um resultado muito melhor. Ok? Então, pessoal, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu coloco lá nos stories e eu vou divulgar para vocês a data da nossa próxima live. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Beijão, tá? Tchau, tchau.